Queridos, eu pedi para o Fê projetar a passagem bíblica, que é um versículo já conhecido por nós. Nós já tivemos a oportunidade de compartilhar a palavra com base no versículo 16 até o 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos deixar aqui o versículo 17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17. Embora esse versículo bíblico ele está aqui, ele está sendo usado para a introdução da mensagem que nós vamos compartilhar hoje, eu vou destacá-lo no final da mensagem, tá? Mas nós vamos fazer a leitura dele. Eu tirei só ele, desse parágrafo todo aqui, que vai do 16 ao 18. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. O que durará para sempre não são as angústias e as aflições, mas o que durará para sempre é essa glória futura que nos está proposta em Cristo Jesus. Não é? Mas nós vamos deixar para citar novamente esse versículo no final da mensagem. Irmãos, nós já compartilhamos aqui, muitas vezes, mensagens acerca da questão do sofrimento, da dor, né? Mas nós não destacamos o sofrimento e a dor, mas nós destacamos a esperança e o consolo que vem de Deus. E essa noite eu queria novamente falar sobre isso. Né? Constantemente nós nos deparamos com a questão do sofrimento humano. Né? Com muita frequência nós nos deparamos com pessoas sofrendo, que estão enfrentando dificuldades, que estão enfrentando angústias, tribulações, situações imprevistas, doenças das mais variadas. E do ano passado para cá, com o início da pandemia, é óbvio que essas coisas se intensificaram. Isso está claro para nós, infelizmente, para todo mundo. Não é? Nos últimos dias nós temos recebido mensagens, pedidos de oração, todos os dias, muitos pedidos de oração, muitas necessidades, muitas pessoas, irmãos, irmãs em Cristo, familiares, amigos, familiares de pessoas que nós conhecemos, passando por grande luta, passando por tribulação, passando por sofrimento, por dor. E até pela morte, tendo que lidar com esse inimigo que já foi vencido por Cristo Jesus na cruz, mas que nos causa tristeza, dor. Estão passando por esse processo. E, como o pastor Jackson falou aqui, né, o sofrimento, a dor e até mesmo a morte é algo universal. Né? Não escolhe o rico, não escolhe o pobre, não escolhe o sábio, não escolhe aquele que tem pouca instrução, não escolhe raça, não escolhe. Não escolhe aquele que tem muita fé, que tem pouca fé, ou que não tem fé em nada, não escolhe. O sofrimento, a dor e a morte chega para todos, não isenta ninguém. E a gente não vai abordar aqui a questão da natureza do sofrimento. Não é essa a intenção e também não temos tempo para isso hoje. Mas nós sofremos por causa de decisões e escolhas erradas que nós fazemos. Sofremos. Nós sofremos por decisões e escolhas erradas que outras pessoas fazem, que nós somos atingidos por isso.
afetados por isso, sofremos. Ô, pastorzão, obrigado. Muitos sofrem por causa do amor ao dinheiro. E sofremos também por amor a Cristo. Muitos cristãos estão sofrendo perseguição e até a morte porque amam a Jesus Cristo e não negam o seu nome. Sofrimento e dor e até mesmo a morte. Mas o fato é que Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que nós também sofremos por causa do pecado que entrou no mundo. E assim, por causa dele, o processo da morte, do sofrimento, enfim. Romanos 5,12 diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É difícil conciliar, é muito difícil conciliar a dor e o sofrimento presente em nossas vidas. É difícil conciliar. Nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por dor, nós não queremos. E muitas vezes é difícil conciliar o grande amor de Deus com a questão do sofrimento. Não é? E, queridos, e quando vem o sofrimento, quando vem a dor, quando vem essa situação, essas situações de lutas, muitas vezes nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos até mesmo, às vezes nós ficamos paralisados diante de uma notícia ruim, diante de um evento que gera dor e sofrimento e até mesmo a morte. Mas Deus, através da sua palavra, quer gerar em nós o consolo que vem dele, a esperança que vem dele, e quer nos ajudar, quer nos ensinar a lidar com essa questão do sofrimento e dor. A Bíblia diz que nós, quando passamos por esse processo do sofrimento, dor e até mesmo da morte, nós também devemos orar uns pelos outros. Nós devemos orar, nós precisamos orar. Nós temos a necessidade de recebermos oração, orarmos, estarmos debaixo de cobertura espiritual de oração. A palavra de Deus nos diz para orarmos uns pelos outros. Olha lá a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, olha o que Paulo fala para a igreja, que Paulo pede para Timóteo compartilhar com a igreja. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, é um versículo curto, mas quanta coisa Paulo quis dizer aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orem por nós. Orem por nós, irmãos. Igreja, orem por nós. Leninha, ore por mim. Marildo, ore por mim. Rogério, ore pela Isabel e assim por diante, queridos. Tiago também fala da oração em nome de Jesus Cristo, que tem poder para restaurar e curar. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O poder da oração no nome de Jesus. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ou seja, de um cristão, de um justificado por Cristo, né? É poderosa e eficaz, ou seja, produz resultados. Orem, compartilhem, orem segundo a vontade de Deus, orem, é o que nós estamos fazendo. Graças a Deus, nós temos um grupo de oração que intercede, que recebe os pedidos, é compartilhado os pedidos, é dado feedback de como estão as situações. A igreja ora, a igreja se movimenta, e a igreja ora e se movimenta aqui também,
nesse culto público. Queridos, quando eu tive que lidar com a enfermidade da minha sogra, a enfermidade da minha mãe, tinha dias e ocasiões que eu estava muito abatido, cansado. E às vezes só saía realmente um gemido. Mas aí eu lembrava e eu pensava que a igreja estava orando, que tanto minha sogra, a dona Ercília, como minha mãe estavam debaixo da oração da igreja, debaixo da oração de vocês, irmãos, queridos, familiares, e isso acalmava o meu coração. A palavra de Deus diz para nós orarmos uns pelos outros quando atravessamos o vale, quando passamos por sofrimento, pela dor. E às vezes nós achamos que só orar é insuficiente, nós precisamos fazer alguma coisa. Sim, também precisamos falar, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas não é pouca coisa, não é insuficiente. A oração tem poder, feita em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a vontade e os propósitos de Deus. Quando nós dependemos e nos derramamos da presença de Deus e nós oramos uns pelos outros. Pois Deus tem poder para curar, restaurar, Deus tem poder para trazer paz aos corações aflitos, e é por isso que nós oramos. Amém? É por isso. A palavra de Deus, a Bíblia também diz para nós que nós devemos nos consolar mutuamente, consolar uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 15, diz que nós devemos chorar com os que choram. Nos colocar na situação, na posição do nosso irmão, amigo que está sofrendo. Hoje eu recebi uma notícia muito triste do falecimento de um amigo, um senhor que eu trabalhei com ele durante mais ou menos 3 anos. Eu acho que até o pastor Milton conheceu o senhor Deliberto, lá na antiga empresa que eu trabalhava, lá no Tatuapé. Vítima da Covid-19. Que tristeza. E aí eu pensei na família, pensei na esposa, pensei nos filhos, nas filhas. Que dor. Que dor. Os amigos de Jó, lá em Jó capítulo 2, versículo 11 e 13, quando Jó estava naquela situação difícil, a Bíblia diz que, aqui em Jó 2, 11 e 13, eles foram até onde Jó estava, e chegaram lá, choraram com ele, lamentaram com ele, ficaram um tempo com ele, e depois ficaram um tempo sentados com ele, ao lado dele, sem falar nada, apenas juntos. A pandemia atrapalhou isso também, né? Consolar uns aos outros fisicamente, presencialmente, a pandemia atrapalhou isso também. Mas nós podemos fazer também de outras maneiras. Claro que não é a mesma coisa. O contato físico, presencial, ali, a sua companhia do meu lado, nós estamos juntos. Nós podemos fazer isso através dos recursos que nós temos. Uma mensagem, uma ligação, uma oração. É assim que a igreja também se movimenta nesse contexto. E, quando possível, dentro da oportunidade que temos, estar juntos também. É um momento anormal que nós estamos vivendo por conta da pandemia, né? Não podemos estar juntos ali num momento que devemos estar nos consolando, mas podemos fazer isso de outras maneiras. Devemos nos consolar e nos fortalecer uns aos outros. Também nós precisamos aceitar a realidade do sofrimento.
precisamos aceitar a realidade do sofrimento. Isso não é nem um pouco fácil, mas a Bíblia nos ajuda. Algumas pessoas se recusam a aceitar a realidade do sofrimento, alguns cristãos se recusam a aceitar isso. Se recusam a aceitar que a dor, o sofrimento e até mesmo a morte fazem parte deste mundo caído, afetado pelo afastamento do homem de Deus. E que neste processo, durante esse processo, existe a violência, existem as doenças. Alguns não querem aceitar essa realidade, rejeitam isso, repreendem isso. Entende que todo tipo de sofrimento e dor deve ser banido, deve ser repelido, deve ser rejeitado. E de que Deus não tem nada a ver com isso. Que isso é consequência direta e permanente de pecado, de falta de fé. Queridos, essa teologia é equivocada. A Bíblia registra que o sofrimento, a dor, a morte, ela coexiste com a alegria, com o amor de Deus, faz parte. Muitos acham que Deus quer que sejamos felizes o tempo todo, ricos o tempo todo, satisfeitos o tempo todo, saudáveis o tempo todo. E toda forma de dor e sofrimento deve ser rejeitado, repelido, não aceito. Mas essa não é a realidade do mundo, e a Bíblia trata dessa realidade, que fazem parte da nossa jornada. E aceitar essa realidade vai nos tornar pessoas equilibradas, mais saudáveis emocionalmente, dependentes e confiantes de Deus, e pessoas menos frustradas, decepcionadas, amargas com Deus, no relacionamento com Deus. Precisamos aceitar essa realidade do sofrimento. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos e dor. Deus não está alheio. Ele não é insensível a essa situação. Mas Deus, em sua soberania, Ele permite e até mesmo usa a questão do sofrimento e a dor para nos ensinar que nós somos frágeis e dependentes dEle o tempo todo. Para nos ensinar que a nossa vida aqui ela é passageira. Que nós somos feitos para algo maior e melhor. Nós somos feitos para algo maior e melhor. Vamos passar por essas situações. Mas, queridos, o meu coração, o seu coração, o nosso coração, ele aspira, ele anseia por imortalidade, ele anseia, ele aspira por eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz justamente isso, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Portanto, à luz das Escrituras, o sofrimento, a dor, também servem como uma espécie de lembrança de que aqui não é o nosso lar definitivo, que aqui não é o nosso lugar definitivo, que nós somos feitos para algo maior e melhor, ou seja, fomos feitos para estarmos na presença de Deus para sempre, para sempre, para sempre. Por isso nós devemos aceitar a realidade do sofrimento, não é porque não tem jeito sim, Cristo Jesus tem jeito. E nós precisamos caminhar essa realidade com consolação que vem de Deus e esperança que vem de Deus. O sofrimento e a dor também servem e são usados por Deus para moldar o nosso caráter, para nos ajudar a crescer em Cristo Jesus. Podem ser até uma oportunidade para a instrução e para a correção de Deus em nossas vidas.
salmista diz assim: o sofrimento foi bom para mim, pois ele me ensinou a dar atenção aos teus decretos. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Salmo 119, versículo 71. O salmista não está dizendo que o sofrimento é uma delícia e tem prazer nisso, não. Nós não temos prazer nisso. Mas que eles, na vida dele, tiveram um papel didático, de ensino, de crescimento, de transformação do seu caráter. E ele foi ensinado no meio do processo, do sofrimento, da dor. E Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o versículo 29 diz para nós, qual é esse bem maior? É trabalhar o nosso caráter, a imagem do caráter de Cristo, nos tornar semelhantes ao Senhor. Irmãos, é difícil, mas é nesse processo doloroso que nós buscamos mais a Deus, que nós buscamos mais o Senhor, que nós nos lançamos mais aos seus pés, que nós oramos mais, que nós nos submetemos a Ele com sinceridade, que nós dizemos para Ele: Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. E aí Deus continua agindo, falando conosco, tratando conosco. Nesses momentos que nós aprendemos também a ser mais gratos a Deus, pelo que nós temos, nesses momentos que nós valorizamos mais a vida, valorizamos mais a saúde, valorizamos mais as pessoas, coisas que geralmente quando as coisas estão muito bem, a gente acaba deixando passar desapercebido. Olha, quem já teve Covid e passou pelo processo, ficou sem o paladar, sabe como é difícil, né? É horrível ficar sem paladar. Você comer uma comida gostosa e não sentir o gosto, não saber que gosto que tem aquilo. Talvez você até na sua mente, você sabe mais ou menos qual é o gosto, você, né? Porque você já comeu. Mas é horrível. E aí quando o paladar volta, louvado seja Deus, que alegria! Pois é, e eu de repente não valorizava tanto isso. Essa saúde perfeita, que é sentir o cheiro, o paladar. Mas eu preciso aprender a valorizar mais isso agora, porque eu senti falta disso. Não tive isso durante um tempo. E o último ponto, nós precisamos lidar com o sofrimento e a dor à luz da eternidade. E aí entra essa passagem bíblica que nós lemos. Precisamos lidar com o sofrimento e a dor à luz da eternidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Pois essas aflições pequenas e momentâneas, a NVI fala sobre sofrimentos leves e momentâneos, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Queridos, lidar com todo esse contexto de sofrimento, dor, morte, à luz da eternidade, à luz de uma esperança plena, futura em Cristo Jesus, é necessário. Nós precisamos disso, precisamos ter esperança, amparados por essa verdade bíblica, na nossa caminhada. Senão nós não suportaremos. Deus nos aponta um caminho maior e melhor em Cristo Jesus para lidarmos com isso. Deus nos aponta um caminho melhor, nos aponta uma esperança maior em Cristo Jesus. E aí os nossos sofrimentos, tribulações, aflições, angústias só serão leves e momentâneos, se comparados
se comparados à luz da eternidade, à luz dessa esperança futura plena em Cristo Jesus. Se não serão pesadas e duradouras. Não há nada fácil nesse processo. Mas o convite é para que nós passemos por isso, à luz da eternidade, dessa esperança, dessa promessa e desse consolo que temos da parte de Deus em Cristo Jesus. À luz da consolação eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A palavra de Deus diz que fala de um novo céu, uma nova terra, sendo criada por Deus em Cristo Jesus. E no versículo 4 diz que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Aleluia! Deus já providenciou isso para nós, em Cristo Jesus. E em meio a tudo isso, nós, a igreja do Senhor tem essa mensagem de consolo e de esperança em Cristo Jesus. Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas aflições, temos uma mensagem de consolo e de esperança. E glória a Deus por isso. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, Ele mesmo disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Ele disse que quem cresce nele teria vida eterna. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Nele temos vida. Vida eterna aqui e agora e para sempre. Palavras de consolo do próprio Senhor Jesus. Palavras de esperança que vêm do próprio Senhor Jesus. E esta vida eterna é um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, que começa aqui agora e durará para todo sempre, a eternidade afora, para sempre. Por isso que nós devemos olhar para esse contexto todo de lutas, dificuldades, à luz da promessa de Deus, à luz dessas palavras que geram esperança, consolo para nós. Queridos, e tudo aponta para Cristo. Ele sofreu no meu lugar, no seu lugar. Ninguém mais sofreu do que o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele conhece, por isso Ele conhece o nosso sofrimento, conhece o que você está passando, conhece a sua dor, a minha dor, conhece a dor de você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir depois. Cristo Jesus conhece a sua dor. Mas saiba que Ele sofreu no seu lugar, morreu no seu lugar, no meu e no seu, no nosso lugar, para que pudéssemos experimentar e viver essa vida cheia de esperança e de consolo, em meio a tanta luta, em meio a tanta dor. Jesus sabe o que é sofrer, queridos. Jesus sabe o que é sofrer. Eu quero encerrar Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Por isso, Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa esperança, em meio às dores, em meio aos sofrimentos que nós passamos. A palavra de Deus nos ensina, nos ajuda a lidarmos com o sofrimento, com a dor da separação. Nos enche de esperança, nos ajuda a lidar com isso em oração, nos ajuda a consolar uns aos outros, nos ajuda a aceitar essa realidade dura, mas à luz das Escrituras e com base nas promessas, na esperança que nós temos, à luz da eternidade em Cristo Jesus.